a gente tem que fazer pela gente primeiro e buscar alianças. Isso eu acredito fortemente. Mas eu acho que a gente tem que se fortalecer. E eu acho que essa visão patriarcal, essa visão machista, ela tenta reduzir o nosso papel. Pô, só tem um lugar pra você, mulher, e então vocês têm que competir aqui no ambiente corporativo por esse um lugar, enquanto os caras têm os 9 lugares. Acho que por vezes eu esqueço e aí eu me martirizo um pouco, né? Mas eu tento agora sempre levar isso em consideração, né? E adaptar, né? Acho que é isso. E às vezes não custa nada, sabe? Na mitologia grega, Atena transformou Medusa em uma górgona, com um olhar petrificante. Em algumas versões, o ato é interpretado como punição, em outras, como proteção. Falamos muito sobre levantar outras mulheres e, em algumas situações, não encontramos o acolhimento que esperávamos uma das outras. No episódio de hoje, vamos falar sobre a sororidade e quando ela não vem. Olá, Thalita! Tudo bem? Como você chega hoje para falar desse assunto tão importante? Eu estou bem, mas um pouquinho tensa. Para mim é um assunto um pouco delicado, Ai, mas que a sim. gente precisa falar, né? Vamos falar com jeitinho. Muito bom. Acho que esse assunto ele é super importante para a gente discutir, mas também é importante a gente frisar que a gente tá, né, nesse sistema patriarcal, machista, então logo a gente também reproduz várias atitudes, né, enquanto mulheres, enquanto sociedade. Acho que o objetivo do desabafo, para retomar, eu e a Thalia, a gente discute temas que são, por vezes, polêmicos, indelicados, difíceis, mas que a gente acha que é bem relevante trazer discussão e luz, e não necessariamente a gente vai também trazer uma solução para o mundo, mas é importante a gente se sentir e veicular esses assuntos com vocês também, e saber a opinião de vocês. Bom, para começar, vamos aquecer falando de situações em que a gente ficou naquela dúvida, assim, com uma colega de trabalho, ou em alguma reunião, ou mesmo não numa reunião, mas uma situação, sei lá, da nossa vida, e a gente sentiu, pô, amiga, você é fã ou você é hater? Ai, eu acho que no trabalho tem algumas situações, tipo reuniões mesmo, que às vezes a gente pode ficar nessa, assim. Tô tentando lembrar aqui de uma específica, que eu vou tentar não deixar tão específica, mas acho que uma vez no trabalho, frente a uma situação que para as mulheres era flagrante, importante a gente conversar e tudo mais. Eu meio que me vi sozinha, assim, eu tinha só uma aliada, na verdade, e aí as outras mulheres meio que não embarcaram comigo, sabe? Eu acho que esse foi um sentimento, uma situação, aliás, onde eu fiquei com o sentimento, ai, Mona, fã ou hater? Tipo, esse problema te afeta também, ou enfim, talvez até para essas mulheres não fosse um problema, né? Agora refletindo, né? Acho que também tem muito isso, né? Quando a gente não tá exatamente na dor do outro, a gente pode não desempenhar um papel de acolhimento, assim, de apoio, né? Mas acho que é uma situação dessas, assim, meio corriqueira de trabalho. Acho que já tive algumas de ficar assim, meio, poxa, amiga, era pra você estar do Tá no lado das meu barco, mulheres. né? Ai, que É. ruim. Ah, isso é muito ruim mesmo quando acontece. Você lembra nessa época teve alguma resolução? Não, foi isso mesmo, aconteceu e. Foi isso mesmo. E. Ai, gente, como é que eu posso explicar, né? Era um assunto que dizia respeito às mulheres porque era relacionado à promoção, então. Meio que entendemos que mulheres demoravam mais para serem promovidas e a gente trouxe isso à tona. E o que a gente recebeu em troca foi alguns homens contestando essa afirmação, algo que a gente fez ali uma pesquisa, tal, pegou dados. E, na verdade, acho que eu posso dizer que as outras mulheres foram um pouco omissas, sabe? Meio que a gente ficou sozinha
ao invés de ter o apoio do tipo, é isso, nossa, que absurdo, elas não se manifestaram. Foi meio assim. E aí eu fiquei, caramba, hein? Achei que ia ser um grande bora, galera, mulheres aqui, mas não foi, não. Ai, sim. Ai, não rolou. E aí acho que a gente vai falar disso, né, mais pra frente. Tem o que a gente tem de expectativa sobre outra mulher, né, da gente se identificar porque passa por diversas situações que são muito parecidas, né, quase nenhuma experiência individual quando você é uma mulher, né. E, sei lá, essa foi uma quebra, assim, que eu falei, putz, né, é verdade, nem... Não vai ser sempre, né, não vai ser em todas as situações que eu vou ter esse apoio de uma outra mulher. E, nossa, também depois, refletindo, tem questões sobre o contexto, o interesse individual de cada um. Então, ixi, tem muita coisa também que tá no meio disso tudo, né? Então, é difícil quando você se depara com isso, né? Tipo, Sim. acontece, porque é como eu falei, a expectativa minha, né, é sempre assim, de ajuda mútua, mas nem sempre vai rolar, né? Ai, nem sempre vai rolar. E às vezes é muito difícil controlar essa decepção. Acho que também, né, como dizem em terapia, é importante a gente se permitir sentir aquela decepção, aquele sentimento que tá aflorando. Mas a gente às vezes vê muito isso, né, de situações em que você tem uma, na verdade, não é nem sobre a atitude em si específica da mulher, mas é muitas vezes a nossa frustração com a falta de uma atitude, a gente tem uma expectativa e nossa expectativa é frustrada. Eu tenho uma situação que, tenho várias situações assim, mas tem uma que me marcou bastante porque foi no meu começo de carreira também. Tava fazendo um estágio fora do Brasil, teve uma oportunidade de intercâmbio e tal, e tudo novo, uma jovem, né, como a Thaís sempre fala, cheia de sonhos. E assim, é a primeira vez que eu tava num ambiente mega corporativo e tava bem animada porque minha líder era mulher. E, nossa, e assim, super, ela era super fodona, não sei o que lá. Parecia que ela era bem respeitada também, ela era bem clara nas coisas, mas ela tinha um pequeno problema que ela gritava comigo, sabe? E aí eu acho que essa foi uma quebra bem grande assim de expectativa de enquanto ela uma mulher na liderança, a minha expectativa era bem alta sobre ela também. Hum, de conseguir me apoiar e me acolher assim, enfim, eu via que não era particular comigo, eu via que era tipo, ela gritava com muitas pessoas, com a agência principalmente, mas aquilo me marcou muito de caraca, que triste, sei lá, na época eu não racionalizava tanto sobre machismo, feminismo, essas coisas, não era uma coisa que eu tinha tanto entendimento, mas aquilo, nossa, me doeu muito, porque eu nunca tinha sido tratada dessa forma tão rude. E a primeira vez ser tratada assim por uma mulher, acho que me marcou. Acho que a gente até conversou em algum episódio sobre liderança que tive assim, um pouco desse trauma de não ser uma péssima líder, porque eu olhava para esse exemplo e não queria reproduzir, né? Nunca chegar ao nível de eu vou decepcionar uma pessoa, uma liderada. Mas isso foi uma coisa que, sei lá, me marcou bastante. Mas é isso. Hoje eu vejo que ela não era diferente dos caras, olha só. Depois de Pois anos é. olhando, Uhum. não era nada diferente dos padrões que eu tava tendo. Ela tava bem igual aos outros caras que também gritavam com seus liderados. Então, assim, é ruim, é tóxico, mas né, eu coloquei um peso, talvez, por ser mulher, e essa expectativa ela foi bem frustrante. É, né? E eu acho que tem várias questões mesmo, né? Então, eu acho, ainda acredito que as mulheres, né, se identificam com mais facilidade por conta, como eu falei, das situações que a gente passa, né? Os mesmos medos, as mesmas frustrações, né? No geral, assim, tudo é muito parecido. O que não é uma coisa boa, né, gente? É sempre por uma coisa meio ruim, né? Porque pergunta para uma mulher assim, ai, tem medo de andar na rua? Quantas vezes você foi promovida? A gente sempre vai se identificar, infelizmente, pelo lado mais negativo, né? Porque a gente já sabe que ser mulher nessa sociedade
bastante complicado, vamos dizer assim, em palavras simples, né? Então, quando a gente não tem essa, sei lá, não tem essa expectativa atendida, né, no sentido da identificação, acho que é uma quebra, pelo menos eu, né, me sinto assim, nossa, né? E agora, né? De bem diferente do que eu esperava. E talvez assim, isso não é necessariamente ruim, na verdade, né? A gente pode tirar algumas lições daí, acho que é, tem aquela coisa, né? Não é porque é mulher que, enfim, vai concordar ideologicamente comigo, né? Ter as mesmas convicções, as mesmas crenças. Tem N fatores no contexto de cada uma que moldam mais essa parte, né? E eu acho que talvez o desafio para a gente é de frente para uma situação em que a gente tá lidando com uma mulher que claramente não é uma aliada, né? O que que a gente faz, né? A gente tenta ensinar alguma coisa, né? Nossa, estou soando um pouco arrogante, mas assim, a gente tenta mostrar um outro lado, a gente não faz nada, a gente chora e muda de emprego, e procura outra Sim. coisa, não sei. Sei lá, todas essas alternativas talvez sejam válidas, né? Mas, não sei, acho que são situações que me fazem pensar, assim, se a gente faz alguma coisa, não faz, só lida com isso mesmo e segue a vida, né? Talvez seja isso. Nem todas as mulheres realmente se importam tanto assim com as outras e praticam a sororidade, enfim, isso pode acontecer e aí a gente vai ter que lidar com isso, né? Eu acho que Será, amiga? Acho que é isso, né? esse é um bom ponto, assim, que a gente pode discutir. Acho que é bem bacana que você trouxe. Porque às vezes eu sinto, vou trazer duas situações. Às vezes eu sinto que é mais um momento, é mais sobre a maturidade ou o tempo, do que outra coisa, assim, também. E também a forma, enfim, são várias coisas, né? Tem a influência da pessoa e tudo mais, mas muitas das situações eu vejo que pode ser que para aquela mulher ela ainda não percebeu, mas posteriormente ela vá perceber. Teve um caso de uma situação também, bem no passado, assim, há anos atrás. Estava num contexto de uma empresa, que daí a gente foi chamando a atenção, porque a gente estava, sei lá, divulgando coisas feministas. Enfim, eu não lembro muito bem, então eu vou falar coisas muito erradas, provavelmente, mas era mais ou menos assim. Então, enquanto os caras, eles também estavam postando coisas, só que eram coisas machistas, com viés machistas, e eles não foram chamados. E eu lembro de uma mulher ter ficado assim, eu e as meninas que estávamos lá, estávamos ok, tananã, e a outra mulher, teve uma delas que ela não concordou com a gente. Ela ficou mais no grupo dos meninos, digamos, né? Tipo, pô, mas isso aqui não é errado, ficar divulgando essas coisas, nada a ver. Anos depois, ela me mandou uma mensagem falando: ai, agora eu entendi. Tipo assim, e demorou muito, cara. Demorou muito tempo, mas eu fiquei muito feliz, assim, porque em um momento aquilo lá fez sentido e ficou gravado nela, e depois ela sentiu abertura para trazer. E outra situação eu tô fazendo aula de surf faz desde o começo desse ano, né? E é um surf só com mulheres. E eu olhava para aquelas mulheres e, tipo, com algumas delas eu não tinha muita identificação, assim, elas eram muito boas. Eu sou péssima. Mas elas eram muito boas. E às vezes, tipo, eu sou muito tímida, assim, com quem eu não conheço e tal. Não sou fácil de ficar conversando, puxando assunto, então eu ficava mais na minha. E aí teve uma viagem que eu fui, me arrependi super no começo dela, porque eu não conhecia ninguém. Foi numa viagem para surfar. E nessa viagem, todas elas, para mim, elas eram musas. Todo mundo era nível iniciante, mas para mim elas eram tipo musas, porque elas ficavam na prancha, eu não fico direito na prancha. E aí as coordenadoras, né, as professoras do surf, elas fizeram perguntas que eram tipo, ai, quando que você já sentiu medo de entrar no mar? Você já pensou em desistir? O mar te curou alguma vez? É, você já sabe coisas que afloravam assim a nossa vulnerabilidade, e aí todas compartilharam seus momentos com o surf. E eu nunca me senti tão conectada assim
com mulheres de, sei lá, 20 anos a 50 anos, 50 e poucos anos. Eu fiquei, assim, impressionada. E pra mim elas eram intangíveis, assim. Eram mulheres inalcançáveis. Mulheres que eu nunca conseguiria ter assunto pra conversar. Então, acho que é isso, assim, de ter essa oportunidade da gente se relacionar. Não acho que todas vão também querer, né? Não precisamos pregar nenhuma palavra nem nada, mas muitas das vezes eu acho que a gente tem muita identificação, poderia ser bem parecida, a gente é muito mais parecida do que diferente, mas ou é a oportunidade, ou é a abertura, ou é o momento também. Acho que você tocou num ponto bem importante de, às vezes, realmente a pessoa não, a mulher não se sente atingida, né, pelo machismo, enfim, ou por uma situação específica, né? E isso me fez lembrar que eu mesma, lá no início da minha carreira, acho que era muito assim. É, eu acho que eu sempre cresci é maravilhoso, né? Acho que eu cresci acreditando mesmo na rivalidade feminina. Nunca era culpa dos homens, né, gente? Sempre culpa de outra mulher. Enfim, cresci nesse contexto. E eu acho que foi muito importante, depois de ter entrado no mercado de trabalho, me permitir entrar em contato com outras mulheres que já tinham uma visão diferente, que já sabiam como o jogo funcionava e que o que antes eu achava que era tudo culpa de uma outra coleguinha, era na verdade culpa de uma estrutura, né? Então, sabe quando, né, você começa a trabalhar e você começa a achar algumas coisas esquisitas, assim, tipo, nossa, mas será, né? Esse homem competente aqui e essa outra mulher incrível, é claramente diferente aqui as oportunidades, o que está acontecendo. E aí, essas mulheres me fizeram enxergar assim, nossa, então não adianta, ela pode ter um MBA que nesse contexto aqui, nessa empresa, ela vai estar para trás, né? Porque existe sim um machismo estrutural aqui rolando, etc. Não só aqui, né? Como no mundo em que vivemos. Então, acho que só a partir daí eu saí, né? Rompi com essa história de ai, a culpa é dela, eu tenho que disputar o espaço com uma outra mulher e tal, né? E me abri para entender que é o que você falou. Nós somos muito mais parecidas do que diferentes, né? E eu acho que isso é um ponto bem importante mesmo, bem interessante. E que talvez nos dê uma paz, vamos dizer assim, de ter uma certa empatia com essa mulher que talvez não esteja nesse mesmo momento que você tá, né? De conhecimento do mundo, de experiência mesmo, e de entender o quanto essas questões estruturais afetam a gente no dia a dia, né? Não só no trabalho, mas enfim, na nossa vida, andando na rua, nos relacionando com pessoas, etc, né? É, é muito importante, achei bom a gente lembrar. E assim, a gente não precisa pregar o tempo todo, né, Uhum. para uma outra mulher. Acho que também tem isso, né? Talvez ter uma certa humildade de entender que, acho que é isso. Tem mulheres que estão num momento diferente, podem Uhum. perceber mais para frente e, enfim, se juntar, né? Pode ser que isso nunca chegue para algumas mulheres e a gente ter a paz de que, não sei, no nosso caso aqui no Mulheres de Produto, a gente está tentando fazer um trabalho, por exemplo, né, de incentivar que uma mulher levante a outra, que a gente se ajude no mercado de trabalho e que isso vai beneficiar até quem não acredita muito, né? Até quem, sei lá, nem está envolvida tanto na comunidade e tal. Não sei, acho que isso pode, né? Se isso gera uma agonia na gente, em mim gera, né? Já que Uhum. sabe, em mim gera uma agonia extrema, às vezes, né? Às vezes eu falo muito disso. Mas se eu pensar por esse lado, acho que me dá uma paz, assim, que acho que é isso, né? No fundo não dá para agradar a todo Foge um mundo, pouco né? do controle. Foge. Mas, ai, olha só, ela tava num momento de paz, mas eu vou fazer ela ficar num monte de tempestade de novo. Ai, meu Deus. Porque eu também acho que ia refletir junto com você, assim. Eu acho que também é importante reconhecer isso, né? De que a gente não vai conseguir atuar em tudo. Mas também acho que a gente pode dar uma desabafadinha leve
com situações que às vezes a gente não entende, realmente não entende, Vamos. né? Por Isso. exemplo, às vezes a gente fica chateada com posturas de mulheres que elas. A gente fala disso em todo desabafo, né? De. Ai, cuidado com os caras com quem vocês, né, colocam no pedestal, seja no Link Disney, ou promovendo conteúdos e tudo mais. E não é só homens que adoram os homens, né? A gente vê várias mulheres também, enfim. E vamos falar um pouco disso, do que a gente às vezes fica incomodado, ou a gente nem entende, né, às vezes esse incômodo, mas queria explorar um pouquinho pra gente poder ter esse momento desabafo também. Eu acho que tem essa questão de, meu, por que que essa mulher tá comentando no post desse cara, velho? Tipo, ai, gente, é o desabafo, Pronto, né? já veio. Ah, entendeu? Pronto, veio. Tipo, meu, por quê, né? Sei lá. E se ainda é discordando, a gente gosta. Porque, né? Já que, enfim, é ali, é um ambiente de discussão, de conversa, né? Essa é a proposta, não é mesmo? Ali da rede social, esse movimento, engajamento, etc, etc, né? Mas quando é concordando com algumas coisas, ai, dói, assim, ó, tipo, ai, meu Deus, por quê? Ai, Por quê, amiga, meu sim. Deus? E assim, eu não quero aqui julgar, sabe, as mulheres especificamente, assim, isso, como a gente falou, né? Não é uma bronca, é só uma coisa que eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de entender, assim. E que mais? Eu acho que. E aí, não quero também, como se fala assim, culpar a vítima, né? Não é isso. Mas acho que como mulheres, a gente, e eu estou me incluindo nisso, obviamente, a gente tem sim um certo dever de ativamente buscar conteúdos que são feitos por outras mulheres, sabe? Que é o que está na proposta de levantar umas às outras, né? Então, a gente sabe que na nossa área tem muitas mulheres incríveis e que falam, né, com muita propriedade do trabalho que desempenham e tudo mais, e que infelizmente não tem a mesma voz, né, ou o mesmo espaço do que um homem, a gente sabe. E acho que é um pouco o nosso papel, claro, como comunidade, mostrar para vocês quem são essas mulheres e da comunidade passar a dar mais apoio, consumindo, seguindo mais mulheres. E que às vezes eu fico assim, poxa, sabe, tem algumas vezes eu falo, caramba, assim, e tem que ter mais, assim, a gente tem que se forçar a fazer isso mais vezes. Acho que a gente até comentou isso em algum conteúdo, não sei, de alguma newsletter, que acho que eu vou resgatar e colocar aqui na descrição. Mas é muito importante, né? Eu mesma, assim, por exemplo, quando eu fui ver, os podcasts que eu escuto, eu falei, ai, gente, eu escuto, né, majoritariamente podcasts que tem homens falando. Então, Uhum. deixa eu buscar mulheres, Outras né? referências, sim. Outras referências, exatamente. E acho que a gente tem que esperar isso de nós mesmas, das mulheres primeiro, e, claro, contar com a ajuda de aliados, obviamente. Mas se não forem as mulheres, entende, assim, a gente está numa estrutura Uhum. onde as mulheres são vistas como inferiores, né, gente? Assim, sendo bem sincera, assim, no geralzão é isso, né? As mulheres ganham menos, as mulheres têm condições de trabalho piores, enfim. Feminicídio, né? Não vamos pesar o clima, mas vocês já entenderam, né? Então a gente já tá num patamar na sociedade que a gente tá abaixo, ou seja, como um gênero dominado por outro. Como que eu vou esperar desse gênero dominante que ele me apoie integralmente e passe a consumir os meus conteúdos? Não faz muito sentido, entendeu? O que eu quero dizer é que, assim, a gente tem que fazer pela gente primeiro e buscar alianças. Isso eu acredito fortemente. Mas eu acho que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que Sim. olhar pra gente, e por isso que eu falo que nós, mulheres, ativamente precisamos buscar
esses conteúdos que são feitos por outras mulheres para fazer, enfim, essa roda girar, essa rede se fortalecer, crescer e tudo mais, né? Claro, gente, não estou falando, né, que isso vai, sei lá, mudar as questões estruturais, né? Estou falando do nicho que a gente está Sim, atuando, né? E tecnologia, não é produto. nem só isso, né? Nem só uma questão de gênero, o que eu estou falando de estrutural, né? Passa também por classe social, enfim, né? Mas aí é um outro assunto. O que eu quero dizer é que é isso, acho que é um dever nosso, né? E a gente está aqui na comunidade sempre apresentando mulheres para vocês e a gente espera assim que, né, mais mulheres passem a consumir mais conteúdos de outras mulheres, né? E menos dos caras, assim. E se Porque o não, tempo assim, não vai. como é que a gente vai fazer? A gente não pode esperar de outros, É, entendeu? A o gente tem tempo que fazer pela não, gente. o tempo é o mesmo, não vai mudar, então é o que a gente está falando, mas é dessa mudança mesmo. E isso eu acho que é um incômodo que é presente, assim, né, no nosso dia a dia, eu acho que tem uma coisa que é eu vejo assim, a gente tem conteúdos incríveis, as mulheres, não é sobre senioridade, não é sobre expertise, não é sobre clareza do conteúdo, não é só, não tem, porque isso tudo a gente check, sabe? A gente tem mulheres de incríveis que têm experiência, tem tempo de atuação na área, fala super bem, ocupa os espaços, produz muito conteúdo, pá, pá, pá. Tá tudo assim, ó, checklist, checklist, checklist. Mas aí quando você vai ver e vai comparar essa mulher com um homem, o homem não precisa ter esse checklist. E eu não tô falando da candidatura, a gente já conhece esse dado da candidatura, mas tô falando de coloca um cara para palestrar versus uma mulher para palestrar e você vai ver, tipo, é sempre os mesmos caras ou outros caras novos que surgem com muito mais facilidade e muitas mulheres também apoiando, né, esse núcleo mais masculino também, que eu acho que é um incômodo que a gente sente porque justamente a gente está aqui para conseguir ter mais espaço e às vezes a gente não tem um apoio, né, dessas mulheres. Então, frustra muito, acho que a gente, quando a gente tenta fazer eventos ou tenta fazer lançamento de livro, tenta fazer qualquer coisa que for workshop, e a gente vê, né, a Thali, a gente conversa bastante disso, uma divulgação muito maior do próprio público feminino sobre os eventos dos homens e não do mulher de produto. E algum viés também negativo da mulher para a própria mulher, né? De tipo, é um conteúdo mais superficial. Gente, não é, sabe? Se você colocar e comparar, assim, a gente tá muito bem posicionada, a gente tá entregando muito. Então eu sinto que essa barra ela é bem mais baixa para um cara. E a gente às vezes passa muito pano, a gente ainda coloca esses caras e não percebe isso, né? Às vezes é uma coisa mais, não, mas eu vou apoiar ele e ele vai me apoiar, então eu vou estar bem sucedida. Talvez é uma visão mais individualista do que, né? E aí que a gente tá querendo trazer uma visão mais comunidade mesmo. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Achei esse último ponto bem pertinente. Aqui nós acreditamos em comunidade, união. Realmente, assim, uma levantando a outra, no nível do tipo, preciso de ajuda neste processo seletivo, alguém tem dica rápida de XPTO assunto, enfim, para além do que a gente faz de iniciativas mesmo, né? Tipo, o próprio programa de mentoria. Os cursos, workshops que a gente roda, né, tenta ali colocar um valor mais acessível, enfim.
Tudo isso a gente faz mesmo no intuito de nos ajudarmos, né? Como uma comunidade. Então, acho que aí eu vou trazer para mim agora, né? Para mim é um pouco mais difícil, talvez, compreender uma questão mais individualista. E quando eu falo individualista, eu não tô fazendo um julgamento moral, tá, gente? Porque, assim, eu entendo que existem ambientes onde você precisa navegar de uma forma que é isso mesmo. Você tem que ir lá no LinkedIn, no post da pessoa tal, mostrar o seu interesse, a sua relevância, e isso vai, enfim, né, junto com outras coisas, provavelmente, te levar a algum lugar, enfim. Eu entendo isso, acho que eu só lamento pelo sistema ser meio assim, do tipo, eu gostaria muito que não fosse, e ainda assim acho que, me frustra um pouquinho, sabe, ver que talvez na cabeça de algumas mulheres compartilhar ou comentar num conteúdo de um cara vai mostrar que ela é mais relevante em relação a ela fazer a mesma coisa num conteúdo de uma mulher, num conteúdo de mulheres de produto, sabe? Acho que isso é um pouco, algo que entra na minha cabeça e me corrói, e aí eu só me sinto melhor quando eu converso com a Jaque, aí a gente se lembra, né? Quer dizer, eu me lembro assim, Thalita, todo o trabalho que é feito ajuda tanto várias mulheres. Acaba me ajudando também, óbvio, né? Porque não é só o trabalho, o dinheiro em si, é a realização, é saber que estou envolvida num projeto que ajuda outras pessoas. Então, tenho que fazer todo um trabalho de relembrar tudo isso para ficar de boa. Porque quando eu paro para Sim. pensar assim, tipo, ai, cara, assim, e esse negócio de, mas que é talvez uma grande hipótese, né, de, mas é um conteúdo mais superficial, iniciante, isso me pega num grau, porque assim, é o que você falou, não tem nem como a gente ir só por esse caminho mais, né, a gente tem, gente, mais de 7 anos de estrada, Uhum. quem migrou de carreira lá atrás, hoje, já tem, assim, tanta experiência e tá com a gente até hoje na comunidade, tá contribuindo com seus conteúdos, é impossível ele ser superficial. E, enfim, gente, vou me achar um pouco aqui. Eu sei que não é, tá legal. O nosso curso de métricas é maravilhoso por Ele causa das mulheres, é entendeu? profundo pra caramba, assim, a gente Profundo. tem muito feedback disso, não Os é? workshops, incríveis também. Todas as mulheres que passam pelos workshops são maravilhosas. A gente tem feedbacks excelentes, entendeu? Enfim, e tudo que é produzido aqui e que é feito, né, por tantas pessoas, por tantas mulheres, né? A Sim. gente não tem um token, né? Quer dizer, uma pessoa ali só que fica representando tudo. Então, e aí eu volto, né, para essa visão de comunidade mesmo. A gente acredita muito nisso, né? Pois somos uma Pois somos. comunidade. E acho que Ai, pronto, essa acho que eu desabafei um pouco. arrasou, amiga, é sobre isso, né? Um Ai, desabafo sem desabafo não é um desabafo. gente, eu tô um pouco aliviada agora. Mas, meninas, eu acho que a gente abordou bastante aqui a parte de como a sociedade já é projetada nisso e também desabafou sobre exemplos mais específicos de coisas que engatilham a gente, né, nessa insatisfação, assim, de nós com nós mesmas. É, eu queria voltar um pouco para essa coisa da questão cultural. Se para você olha para o passado, para a Thalita, né, do passado que você trouxe, que tinha nessa questão de ai, inimiga das mulheres, né? Ou nem tanto, sim, achar que a culpa era mais das mulheres. Se hoje você também revê coisas que você via no passado com outros olhos. Por que eu tô perguntando isso? Porque para mim é uma puta análise que eu fico fazendo de mim mesma, assim, de coisas que eu gostava de cultura pop, assim, e hoje eu já acho meio duvidoso, eu já tomei outro partido. Exemplo, Malhação.
Malhação sempre tem, né? Tinha as duas vilãs pelo mocinho, porque, gente, falta homem no mundo, então a gente tem que lutar por um cara. Sim, nossa, inclusive, aqui em casa a gente tava falando exatamente sobre isso. E exatamente sobre Ai, que Malhação. sinergia, amiga! É! Nossa, era isso mesmo. Ai, Era sempre amiga. duas meninas Sim. competindo por um carinha. Ai, que escassez, né, gente? E aí, um que eu gostava muito era da Vagabanda, né, por causa das musiquinhas. Ah, eu E gostava assim, também. eu era muito assim, nossa, Letícia, maravilhosa, essa Natasha, filha da puta, não sei o que lá. É! E hoje em dia, tipo assim, Natasha é maravilhosa, diva. Letícia é também. Ah, esse cara aqui, o que esse cara Esse quer? cara tá sobrando aqui. Vai embora. Ai, sai daqui. Hoje em dia eu fico assim, cara, muito diferente a minha mentalidade de quanto eu rivalizava, né, as meninas e ficava torcendo pela mocinha ou por outra, assim. Nossa, total. Eu não sei se eu consigo lembrar de algum filme específico agora, mas eu costumo, sim, do tipo, assistir uma coisa mais antiga e fazer essa crítica hoje, tipo, nossa, hoje realmente isso daqui. Ah, lembrei de Friends, gente. Friends! Por Ai, quê? amiga, pelo amor Ai, de eu não Deus, a assisti, Rachel. amiga. Ai, Me conta, mas me ai, conta. vou dar spoiler. Negócio de 20 anos atrás, será que é spoiler? Não, gente, ó, se vocês acharem que é spoiler, vocês pulam aí uns segundinhos, tá bom? É que Friends tem toda aquela história da Rachel e do Ross, vai e volta, não sei o quê, tem filho. E ela tem também uma questão tem a carreira dela, eu não lembro exatamente com quem ela trabalha, algo relacionado à moda e tal. Aí, eu sei que assim, no final da série, meio que ela desiste dessa parte e fica com ele. E aí, eu revi, né, Friends, tudo de novo, não tem muito tempo. Acho que foi durante a pandemia, na verdade, tem tempo sim, né, gente? Faz 5 anos já, tá? Que a gente passou pelo pior período recente da história da humanidade, tá bom? Nem Então, quero lembrar. Ah, mas temos que lembrar. a gente deveria fazer uma grande terapia coletiva em relação a esse assunto, porque a gente fingiu que não aconteceu. Uma coisa horrorosa, mas enfim, fecha parênteses. E aí eu revi odiando o Ross, porque, por exemplo, lá da primeira vez que eu vi, eu achava ele legalzinho, ele era só um cara que gostava muito da Rachel, entendeu? Gostava demais e fazia coisas, sei lá, meio, mas é porque ele gosta dela. Gente, quando eu revi, eu falei, Rachel, fuja, deveria ter um outro personagem pra você. Você deveria ter seguido pra, sei lá, pra onde ela tava indo. Ou fica sozinha com as amigas. Ou fica com as amigas. Com a filha. Acho que esse é um exemplo. Falei, caramba, não acredito. Putz, fiquei meio, caramba. Muito louco Era uma coisa que eu não pensava. Acho que era isso, acho que foi isso. Ela decidiu ficar com ele e eu falei, gente, é o Ross, sabe? Manipulador, chato, entendeu? Ai, E fiquei é meio muito isso, decepcionada. né? É uma rivalidade onde o homem é protagonista e é uma competição por um cara. É muito assim, patriarcal, né? O cara ele é muito importante. A gente precisa competir pelo cara. E acho que falando disso, também me lembrei do nosso clássico, A Usurpadora. Da Eu Paola amava, e da tá? Eu amava. Eu amava o Carlos Daniel, muito. O Carlos Daniel Bracho. Ai, gente, era muito bom. E aí, acho uma coisa que eu acho interessante também, porque na época, assim, gente, eu odiava a Paola. Odiava. Pra mim, hoje, ela é um ícone. Tem, né? Ela tem seus... Ela tem... A gente consegue entender algumas atitudes. Não todas, mas... Sim, mas algumas. Assim, eu acho que viajando um pouquinho, mas voltando, é sobre nós, enquanto mulheres, somos muito mais complexas do que disputar o amor de um cara, do que 8 ou 80, né? Do que só. Não é binário, assim, as coisas. E eu acho que essa visão patriarcal, essa visão machista, ela tenta reduzir o nosso papel para as coisas, né? Reduzir o papel para com o homem, reduzir. Só tem um lugar para você, mulher, e então vocês têm que competir aqui no ambiente corporativo por esse um lugar, enquanto os caras têm os 9 lugares. Então, fica essa coisa, assim, de simplificar o papel da mulher na sociedade, enquanto a gente tem muitas outras coisas. Não é que a mulher é vilão ou que ela é boazinha.
E acho que isso é muito importante da gente perceber que é difícil, né? Até quando a gente vai tentar julgar, esse episódio ele não é pra ser binário, assim, de a gente atacar pedra e falar tem mulheres que odeiam mulheres. Não é sobre isso. E a gente vê que tem essa sutileza e tem momentos que nós mesmos, enquanto mulheres, já agimos e em situações que até não beneficiou outras mulheres, né? Então, é isso. Dei uma viajada, mas voltei. Eu concordo. E nada é tão simples, né? É o que você falou, né? Nós somos complexas, então, tem o contexto, tem enfim, sei lá, a etapa da sua vida, o foco que você quer dar. Eu acho que, na verdade, talvez a mensagem que a gente possa deixar aqui no geral é que realmente nós somos mais parecidas do que diferentes. Que acho que a gente deve considerar isso sim com carinho, mas também ser mulher não exime a outra pessoa, né, de coisas. Então, a pessoa pode ser mulher, mas ainda assim pode ser uma pessoa zoada. Às vezes acontece, gente, né? Tipo assim, gênero não tem Uhum. caráter, vamos dizer assim também, né? Acho que isso é importante a gente falar, né? Mas eu acho que, de cara, é algo que deve ser levado em consideração, Sim. sabe? A gente leva em consideração e entende as identificações. E, se for uma mulher FDP, aí, gente, né? Às vezes a gente tromba com algumas mulheres e homens FDPs aí ao longo da nossa vida e tenta lidar, né, da melhor forma. Com essa pessoa você não precisa, assim, tentar fazer nada, eu acho, sabe? Acho que a questão Eu acho também. tentar, assim, a gente se ajudar nessas sutilezas, nessas coisas pequenas, sabe? Nesse apoio mútuo em termos de, sabe, levantar a bola uma da outra. Sim. Claro, né? Considerando que, poxa, somos pessoas com as nossas incoerências e tudo mais, mas que somos legais umas com as outras, né? Nos respeitamos e tudo mais. Então, acho que é isso, amiga. E, né, me repetindo, tem mulher que é difícil mesmo, né? Mas não é porque ela é mulher, entendeu? Não é por Uhum. causa disso. É porque, sei lá, aí, gente, ela tem que É fazer a outras terapia coisas. dela. E Sim. aí, entendeu? Sei lá, cada um com seus rolês também, cada um com seus BOs, a gente tem que lidar, né? Sim, sim. Bom, acho que um último tema que a gente planejou abordar demos uma pincelada que às vezes a gente também, por mais bem intencionadas, ou por ignorância mesmo, não termos essa noção de quão inseridos estamos nesse sistema, nós erramos, né? Erramos, e às vezes erramos rude, às vezes não erramos tão rude. Acho que eu vou começar a trazer uns erros meus de onde que eu me categorizei também como hater e não fã de mulheres, fazendo uma meia-culpa também. Tem situações assim que eu me envergonho muito e até não é tão longe assim. Eu já tinha maturidade, já tô no Mulheres de Produtos e eu já vacilei bastante. Então teve uma situação que eu mal interpretei mensagens, comunicação e eu estourei em um grupo de WhatsApp. Quem estiver ouvindo vai saber. Enfim, Thalita sabe do que eu tô falando. E era um grupo só entre mulheres e eu sou, né, uma presidente de uma ONG que empodera mulheres. Isso acho que me envergonhou bastante. Teve muitos problemas aí de comunicação e não foi adequado à forma como eu agi. É isso. Mas aí também acho que a Thalita me ajudou a não ficar só no chicotinho, né? Porque às vezes a gente entra nesse loop de só ficar se martelando de como que a gente errou e que poderia ter feito diferente. Eu acho que agora eu superei. Enfim, eu acho que tem muitos erros aí para compartilhar, mas esse foi um que me marcou bastante de ter decepcionado mulheres ao meu redor que eu gosto bastante. Enfim, me senti uma hater e não uma fã das mulheres nesse dia.
Ai, gente, acontece, né? E não sei se eu consigo lembrar também de uma situação específica, mas eu acho que eu Gente, vou é que a Thalita, ela citar. é Eu perfeita. sho, né? Ai, Só que muito ao eu amo contrário a Thalita. disso. Ai, gente, socorro, pelo amor de Ai, Deus. amiga, você é? Ai, como é? Ai, mas é que assim, acho que, por exemplo, eu estou no contexto assim, não tenho filhos, né? Moro com meu companheiro, tipo, em São Paulo, sabe, né? Vida específica, assim, com esses fatores aí. E acho que eu erro toda vez que eu não considero alguns óbvios, do tipo, sei lá, de mulheres ao meu redor que têm filhos ou que não moram em São Paulo. Eu acho que toda vez que, por exemplo, eu vacilo do tipo, ai, meu, quero marcar uma coisa que é urgente no horário tal e assim. Ai, fulana e ciclana não vai poder porque é o horário de pôr as crianças pra dormir, sabe? E aí eu me sinto meio hater nesse sentido assim, tipo, sabe, é verdade, né? O mundo não gira ao redor do meu estilo de vida, né? De como eu lido com as coisas, enfim, de como as coisas funcionam no meu contexto, né? E acho que por vezes eu esqueço. E aí eu me martirizo um pouco, né? Tipo, ai caramba, que droga. Mas eu tento agora sempre levar isso em consideração, né? E adaptar, né? Acho que é isso. Do tipo, a minha vida é um pouco mais adaptável, né? A minha rotina um pouco mais adaptável do que algumas outras. E às vezes não custa nada, sabe? Tipo, mudar uma agenda, mudar alguma reunião, ou enfim, não fazer, ser uma coisa assíncrona, porque o mais importante é incluir mais, né? Então, acho que nesse ponto, assim, às vezes eu posso ser hater, mas na verdade não uma hater, uma pessoa que errou e que vai Está consertar remediando. e que não vai repetir, sabe? É isso. Eu por vezes esqueço. Uhum. Inclusive, até de repente a gente tá aqui falando com alguma audiência para fora de São Paulo, né? Espero que sim. A gente tem uma frente em Belém, por exemplo, né, com MDP curtas e tal. E eu tava me questionando também, assim, ai, como é que a gente fala com essas mulheres dessa região, dessa cidade, sabe, que estão lá em cima no país, fora do eixo Rio-São Paulo-Minas, né, que acaba que a gente tem bastante, audiência, acaba sendo mais no Sudeste, nesses 3 estados. E aí, acho que são coisas que a gente acaba, às vezes, não considerando, sabe? Por vezes excluindo sem querer, né? Quer dizer, não é algo Um ótimo deliberadamente ponto. feito para excluir. Então, acho que é um eterno. Ai, se questionar nesses pontos, né? Tem tantas Sim, mulheres em tantas. Etapas diferentes mesmo, e em contextos diferentes. E por mais que a gente não consiga, talvez, abraçar todas especificamente, a gente tem que tentar pela maioria, pelo sim, menos, sabe? Para que o máximo consiga ter mais ou menos as mesmas chances, né? Ou que a gente pelo menos consiga inserir mais mulheres nesse jogo aí, uhum. né? Que é meio tenso, Muito mas bom, estamos amiga. aí. É Sim. isso. Ai, bom, a gente falou bastante. Acho que para finalizar também, esse episódio era sobre falar da sororidade quando ela não vem. Acho que a gente pode encerrar trazendo quando a sororidade ela vem, né? Na verdade, que a gente falou Boa. bastante sobre quando não. Uhum. E eu acho que eu nunca me arrependi, né, de apoiar outras mulheres. Esse é o nosso propósito aqui no Mulheres de Produto. E tem uma coisa que eu escrevi no nosso livro, que inclusive o nosso episódio, ele é tipo assim, vários adendos de vários jabás para Ai, nossas vamos fazer. coisas, gente. Vamos. Não, daqui a pouco vamos Mas, falar do festival, é mas é verdade. porque tem o Clube do Livro pro Gestão de Produtos como você nunca viu. E nesse livro, no prefácio, eu falo do poder que nós mulheres temos quando a gente, né, se une, tipo, parece que o céu é o limite e tudo mais. E para mim é isso, assim, eu acho que não tem. Eu me satisfaço muito, não com as grandes histórias, tipo assim, ai, sei que lá, fiz uma puta transição de carreira, eu acho que isso é super importante, é super relevante, mas até coisas que parecem pequenas, tipo assim, ai.
você ter falado isso me fez pensar sobre uma situação que não estava legal acontecendo comigo. Ou a gente ter falado há 50 mil anos atrás me abriu para outras possibilidades. Então, acho que todas nós, Thalita, inclusive, só de falar no podcast, acho que a Thalita pode falar com mais propriedade aí dos depoimentos que chegam para ela, mas a gente trabalha em diversas frentes e vê esse poder que tem, né, de quando a gente ajuda. E quando não só o amor que a gente recebe, mas também o quanto que isso volta para a própria comunidade, porque a gente vê outras mulheres voltando, mentorando outras mulheres, e aí essa maquininha ela vai e a gente vai alcançando mais espaços juntas. E é muito, muito bonito, assim, ver o que a gente tem conquistado, né? Até anos atrás, um curso de métricas feito por mulheres e para mulheres não seria factível. Então é isso. Ai, falou tudo. Só queria salientar que não é, negócio xalala, amigas para sempre. Não é isso, gente. É estratégia também, entendeu? A gente se unir como uma comunidade, compartilhar tanto, é estratégico para a carreira de cada uma de nós, para o que a gente tem de objetivo. O que eu acho mais legal é que do jeito que a gente faz, não é só pensando no objetivo que, eu vou ter uma promoção, quero usar essas mulheres para isso. Não, é algo contínuo, né? É algo do tipo, poxa, se eu conseguir uma informação que me ajudou nessa entrevista, eu passei nesse emprego, eu consegui meu sim, eu vou voltar lá e vou retornar, né? Eu quero retornar o que eu consegui. Isso a gente vê muito, e acho que é um dos fatores que corroboram a afirmação de que não dá para se arrepender de ter sororidade, sabe? Não tem arrependimentos. Eu acredito nisso também, acho que só tem vantagens mesmo. Vantagens porque isso vai se materializar em algo específico para as mulheres, mas também para fortalecer esse sentimento de união e comunidade, que é muito, muito importante, gente. Acreditamos muito nisso. Então, falou tudo, já que você arrasou. Concordo. É isso. Se você conseguir, durante a sua jornada, mulher, que ela já é bem árdua, levar uma outra junto, né? Já vai fazer muita diferença. Uma coisinha que você fizer, acho que a gente não fica colocando como ações mega grandes, assim, uma coisinha que você fizer, de verdade, tem muito impacto. Parece que pode ser pequeno, mas para aquela mulher pode fazer toda a diferença. E fez na nossa, né? Então, gente, vamos levantar outras mulheres. É isso! Caras, não derrubem elas, tá? Vocês não podem. Ai, caras, não atrapalhem, não. Tipo, sei lá, né? A gente tá tentando aqui, entendeu? Então, se puder não atrapalhar, é melhor. Se puder apoiar, melhor ainda. Com o Clube MDT. É verdade, gente. É verdade. Então, é verdade. Boa. Fechamos. Eu ia perguntar só, né, como estamos aí numa pegada de indicações de livros e coisas que estamos vendo ou ouvindo. Você tem aí alguma indicação, amiga? Algo que você tá vendo, fazendo, enfim, que queira compartilhar? Eu tenho uma dica de videogame. Eu tô jogando de novo Zelda, Tears of the Kingdom, mundo aberto. Vocês podem ter ouvido falar já, é no Nintendo. É muito bom, é muito viciante, porque você pode matar bichos, você pode cozinhar, você pode fazer side quests, você pode fazer a história principal. Tem história, tem música, tem tudo, entendeu? Então, essa é a minha dica aleatória. Eu vou pensar em mais alguma coisa que não seja tão aleatória. E você, amiga? Eu adorei. Eu admiro muito quem joga Zelda, seja ele qual for, porque como tem coisa pra fazer, né? Ai, eu sou muito nerd. Como tem coisa pra fazer, meu Deus. Aqui em casa, meu companheiro conseguiu terminar o Zelda Link to the Past, que é aquele lá do Nintendo, né? Olha ele! Só que a gente, como, né, em conjunto, assistimos muitos vídeos, né, muitos... como é que chama, gente? Esqueci. Gameplay? Exatamente.
Porque, nossa, como tem coisa pra fazer nesse jogo. Eu não jogo, né? Mas eu meio que fico ali e gosto de saber, tipo, se deu certo, se rolou, enfim. Muito boa a sua dica, amiga. A minha é meio blé, assim. Não é que é blé, não. É que não é cultural nem, talvez, divertida. Na verdade, talvez um pouco divertida, O vai. que é? Eu tava fuçando o Gemini, não sei se é assim que se fala, que é a inteligência artificial do Google. Sim. E eles têm algo que eles chamam de gems, que é como se fosse um grande prompt muito detalhado, quase como se fosse um agentezinho, né, pré-formatado. Então tem o que te ajuda com programação, o que te ajuda com, sei lá, a criar alguma coisa de vendas, enfim, eles têm uns lá. E um deles é o coach para estudos. Que E aí eu legal. tava. É legalzinho. E aí eu tava Interessante. mexendo nele, assim, tentando dar uma adaptada no prompt pra ele me ajudar a estudar, adivinha o quê? Inteligência artificial. Oh, Então, que subi minha meta! própria das. Ai, gente, é que assim, tem muita ferramenta, né? As últimas semanas têm sido terríveis, porque muita novidade, não consigo acompanhar. E não só eu, muitas mulheres falaram isso, tipo, gente, me dá um segundo, eu preciso respirar aqui. Então, e eu tô sentindo falta de conceitos, entendeu? Porque acho que aprender conceitos vão ser importantes para eu entender também melhor as ferramentas. Então, tô usando esse assistentezinho aí, sei lá, vou testar também, ver se eu consigo expor isso pro mundo de alguma forma. Mas por enquanto tô só brincando com ele, tá sendo legal, sim. Bem interessante. IA, né, Nossa. menina? A tecnologia, não é mesmo? Ai, meu Nossa, que Deus. coisa. Falaremos muito ainda esse ano. Sim, falaremos muito. Aguardem. Inclusive no podcast, já dando um micro spoiler, vai. Mas é isso. Boa. Então é isso, meninas. A gente se vê no próximo desabafo. Mandem aí seu amor em forma de comentários, tá bom? A gente ama e dê tudo. Muito obrigada. Exatamente. Um beijo, amiga. Beijo, beijo, tchau.